Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a nossa penúltima obra a ser analisada, a obra A Hora e Vez de Augusto Matraga, do João Guimarães Rosa. E penúltima porque aí só ficou faltando da gente falar a respeito do Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, né? Mas voltando aqui para o Guimarães Rosa, olhem só, o que nós teremos aí para análise, né, desse objeto. Primeiro é um conto, outro conto, sobre o qual a gente vai ter que discutir, né? Porque a gente já falou de Clarice Lispector antes. Então, pensando inclusive no vídeo anterior, em que nós falamos sobre Lisbela Prisioneiro, eu falei para vocês que são vários os gêneros textuais que desfilaram aí aos nossos olhos, sempre a convite da Unicamp, né? E aí a gente tem um conto que compõe uma obra única, de volume único, intitulada de Sagarana. Nós temos aí, por tradição, considerar esse conto, que inclusive, por sinal, é o último conto de Sagarana também, um conto que reúne, ou que melhor dizendo, resume em si tudo aquilo que a obra na sua totalidade pelos outros contos discutiu, né? E o que é interessante da gente também falar antes da gente começar a falar da obra em si é da natureza dessa obra, né? Porque nós estamos acostumados com esse termo que eu vou utilizar agora, que é o fato da gente ter uma literatura regionalista. Porém, nós estamos acostumados com esse termo pensando em movimentos literários anteriores. É o que aconteceu, por exemplo, durante o Romantismo. Aqui nós já fizemos isso também, quando a gente analisou a obra Til, a gente falou justamente que é uma obra que representa o regionalismo romântico, né? Mas com aquele ideal, aliás, com os ideais todos românticos. Então havia a necessidade, inclusive, de se mostrar a exuberância de todo o território brasileiro, sempre para incutir aquela ideia de identidade nacional, de favorecer o nacionalismo, que é aquilo que é típico lá do romantismo. Num segundo momento, a gente falou do regionalismo a partir lá da segunda geração modernista, do pessoal de 1930, quando nós falamos sobre Vidas Secas e quando nós falamos sobre Capitães da Areia. Ainda assim, é importante a gente lembrar que, embora a gente tenha o regionalismo lá em Vidas Secas ou ainda em Capitães da Areia, as duas obras tratam de temas universais, principalmente Graciliano Ramos lá em Vidas Secas, né? Então a gente tem que fazer essa ressalva aí na nossa cabeça também para a gente não gravar a informação errada. E por último, a gente tem esse regionalismo da geração de 45, da terceira fase, então, do modernismo aqui no Brasil, que é um regionalismo mais intimista, né? Assim como a gente falou lá de Clarice Lispector, que tem aquele caráter existencialista, aqui a gente tem esse caráter mais intimista. Então a gente vai olhar para aquilo que é peculiar da obra do Guimarães Rosa e vai perceber, inclusive, que essas características que estão sendo mostradas para gente a partir da caatinga do sertão mineiro são características muito particulares e individuais ali daquele território, porém que imprimem marcas naquelas pessoas e que essas marcas elas poderiam ser impressas em qualquer outra situação, né? Em qualquer outro território, inclusive. Então isso é interessante também da gente observar, né? Outra ressalva é o fato de que o Guimarães Rosa ele é um estudante da nossa língua, né? Aliás, das línguas de uma maneira geral, né? Ele é poliglota. E aí, a partir disso, é claro que ele vai ter uma predileção pelo uso da linguagem. Quando nós falamos sobre Terra Sonâmbula do Mia Couto, a gente falou que o próprio Mia Couto se intitula como um seguidor da obra do Guimarães Rosa, né? Como alguém que foi fortemente influenciado pela obra do Guimarães Rosa. A mesma coisa a gente vai observar agora do porquê, né, dessa influência, justamente por conta desse estudo, desse manuseio da palavra. Isso é interessante porque ele se apropria de tal maneira da linguagem que ele, inclusive, se reserva o direito de criar, então, novas expressões, né, formar novas palavras a partir daquele recurso do neologismo, que a gente comentou aqui também, né? O neologismo literário, tem que lembrar disso também. Não é aquele neologismo que a gente consegue verificar
no dia a dia, no vocabulário comum das pessoas, né, da grande massa populacional. A partir desse estudo da linguagem, é muito comum também que as pessoas pensem ou que possa ser perguntado para vocês a respeito do falar mineiro, né? Existe, então, dentro da obra do Guimarães Rosa, esse intuito, né? Esse objetivo de utilizar exatamente a linguagem do mineiro? Não é exatamente a linguagem do mineiro, mas o ritmo, né? O mineiro, para quem já foi para Minas, ou então quem já teve o prazer de escutar o mineiro falando, né, consigo, vai lembrar com certeza de que a fala do mineiro, ela é cadenciada, ela tem um ritmo completamente diferente do ritmo, por exemplo, daqui do interior de São Paulo. Assim como quando a gente escuta um gaúcho falando, a melodia da fala é completamente diferente e bastante característica. Dentro dessa melodia da fala mineira, a gente encontra um ritmo cadenciado, então, e esse ritmo é que encanta tanto o próprio Guimarães Rosa, porque ele é mineiro, inclusive, né? Inclusive, há toda não vou chamar de mitologia, mas toda uma simbologia a respeito dele, né? Dele andar sempre com um caderninho, tomando notas a respeito das expressões. Então, assim, é um trabalho muito bonito que ele utiliza, que ele faz, né? A respeito da palavra. Só que, apesar de ser bonito, ele não é um trabalho que dificulta a nossa leitura. Tanto é que é uma leitura bastante fluida também, sem maiores problemas, mas extremamente significativo, né? E aí, olhem só, a respeito do próprio título da obra, A Hora e Vez, a gente está esperando ali um grande acontecimento, né? Porque senão a gente não teria a atribuição desse título. E de fato é um grande acontecimento, tanto a hora quanto a vez, né? Do Augusto Matraga. Então é a isso que a gente vai ser apresentado. Só que é bom a gente lembrar que a gente tem um aspecto mítico relacionado aí. Na verdade, em toda a composição do Sagarana, a gente vai encontrar essa junção dos elementos míticos e dos elementos metafísicos, sempre com o intuito de se explicar a realidade à nossa volta. É exatamente isso que vai acontecer aqui em A Hora e Vez de Augusto Matraga, porque a gente vai ter a inserção desse misticismo. O que seria esse misticismo, então? Seria justamente aqueles acontecimentos de ordem sobrenatural que não podem ser facilmente explicados através da lógica, mas que têm um objetivo. E durante toda a trajetória que nos é apresentada do Augusto Matraga, a gente vai perceber que a gente tem muitos fatos que não podem ser facilmente explicados através da lógica, mas que têm um significado extremamente bem estabelecido dentro da sua própria trajetória e dentro da continuidade ali do conto também. E por que compõe o conto? Né? Justamente porque é uma leitura que vai nos remeter a essa reflexão, essa é uma leitura que vai nos remeter a uma lição de moral, né? Na verdade, a gente vai finalizar a leitura e vai pensar, puxa, é mesmo, né? É assim que acontece. Então, dentro aí da história do Augusto Matraga, o que nós teremos como marcadamente a hora e vez dele? O fato de que ele será tocado por Deus, né? Isso é interessantíssimo, é importantíssimo. E esse toque de Deus, ele será representado de várias formas, uma forma física, uma forma até inconsciente, né? E depois a gente vai ter a materialização do sinal, uma vez que ele vai ser comparado, inclusive, a Jesus Cristo, né? Então, ele é colocado nessa situação, a vez dele, né? É colocado nessa situação de Salvador mesmo, um Messias que veio para poder praticar o bem e para poder salvar as pessoas também que estejam em perigo. Então, é isso que a gente vai observar na obra. Sobre o enredo, pessoal, já disse aqui antes, mas vale a pena repetir. Pelo menos resumo vocês têm que ler. Não dá para vocês partirem para a prova ou para as provas pensando que não precisa ler nada. O ideal seria que vocês tivessem lido as obras na íntegra. Não deu porque você já deixou o tempo passar, paciência, mas agora tem que correr atrás do prejuízo. Então, pelo menos a leitura do resumo é necessária. Mas vejam, como é um conto,
Como ele é curto, eu acho que é desnecessário ler resumo e vocês poderiam ler o conto na íntegra, porque ele é de uma leitura muito rápida. Então dá para fazer isso sem problema algum. Também é uma obra que tem representação cinematográfica. Eu não assisti ao filme, eu não sei dizer se é uma obra que realmente seja fiel ao livro. Invariavelmente, a gente sabe que existem cortes violentos nessa transposição, né, do livro para o cinema, justamente porque não caberia, num momento tão curto ali de filme, tudo aquilo que foi abraçado pela obra. Porque daí a gente tem que se equivaler de outros recursos, inclusive, né? Então, não sei, mas fica aí a dica para vocês procurarem também pelo filme, caso vocês prefiram, ou ainda, caso vocês consigam ler o conto e assistirem ao filme, ou então só leiam o conto. Se vocês estiverem pensando em economia e de tempo, acho que é uma boa pedida, né? Então, querendo dizer, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu não vou conseguir fazer o enredo exatamente, né, com toda a ordem dos fatos, mas eu vou destacar os pontos que eu julgar que sejam mais importantes para vocês e que possam fazer a diferença nas provas, ok? Então vamos lá, pessoal. A respeito aí dessa questão mística e metafísica que a gente conversou aí a respeito da obra, a gente tem a presença constante do número 3 na obra toda, né? E a que faz referência cada uma dessas ocorrências aí do número 3? Primeiro, a própria nomeação, a forma como o nosso protagonista, o Augusto Matraga, é nomeado durante toda a obra. Na verdade, ele é apresentado para nós ainda como Augusto Esteves, né? Filho de Afonso Esteves. Na sequência, ele é nomeado para nós como Nhô Augusto. O Nhô, por ser proprietário de terras, né? Então, os seus empregados ali é que o tratam dessa maneira, né? E por último, como Augusto Matraga, né? E esse nome também ele não vai surgir por acaso, ele seria uma aliteração ou uma onomatopeia a respeito justamente de toda a confusão que o Matraga representa, que a gente já vai falar, né, sobre ela. Além disso, a gente tem 3 locais que são tidos como referência para o Augusto, né, Matraga. O primeiro local é Murici, que é a cidade onde ele vive, né, o local onde ele vive, aliás, inicialmente. Depois, o Tombador, que é o local onde ele se estabelece para que ele possa se recuperar. A gente vai falar do quê? E o terceiro, o Ralacoco, que é o momento em que ele tem a sua hora e a sua vez. É o grande momento ali de revelação, né? Então pode ser que a gente seja perguntado a respeito dessa trilogia aí. Ele também sempre se encontra em trios. Logo no primeiro momento, quando ele é apresentado pra gente, a gente encontra ele na companhia de 2 prostitutas. A gente depois na sequência sabe que ele vive na sua casa com a sua esposa, a dona Dionora, e a sua filha Mimita. E por último, ele vive ali na casa do casal de idosos que o acolhe, que são o senhor Serapião e a dona Quitéria. Então eles vivem em 3 pessoas novamente, né? Então a gente tem esse número aí tomado como referência. Outro símbolo interessante é o fato então de que ele, para viver a sua hora e sua vez, ele passa por um castigo físico, é infligido a ele um castigo físico muito grande, de quase morte, né? Por isso que a gente tem essa história da comparação lá com a figura de Jesus Cristo, né? Ele não chega a morrer de fato, mas ele fica praticamente morto. E aí ele é resgatado, ele é salvo por esse casal de velhinhos, então, né, o senhor Serapião e a dona Quitéria, e os dois cuidam do Augusto Matraga até que ele consiga a sua recuperação. E o cuidado que eles aplicam em relação a ele não é só o cuidado físico, né, de cuidar das feridas, cuidar dos machucados. Ele foi todo quebrado, ele foi vítima de uma emboscada de um inimigo dele, que inclusive se apropriou dos seus próprios capangas, né? As emboscadas também, elas são bastante típicas dentro da nossa literatura, vale a pena fazer um adendozinho, uma vez que a gente tenha que se lembrar lá da obra Til, né, em que a gente tem o João Fera
como um dos produtores aí de emboscadas, que são através das emboscadas que as pessoas são mortas, dentro lá do Memórias do Sargento de Milícias e também dentro do Lisbela e o Prisioneiro, a gente também falou sobre essa aplicação de leis e regras que é paralela, é um poder paralelo àquele poder estabelecido para dentro do país, que seria a nossa legislação, né? Não é aquela coisa de que alguém fez alguma coisa errada para mim, eu vou lá e quebro a pessoa de porrada. Muito embora as pessoas ainda achem que vivem nesse estado de coisas, a gente sabe que o que caracteriza uma organização como uma organização civil é justamente uma coisa diferente dessa ordem aí, né? Então é isso que a gente tem que lembrar, ok? E aí, pessoal, não é, embora as pessoas achem, né, que a gente vive nesse estado de coisas, a gente tem aí uma regra que é oficial, né, uma aplicação das leis que deveria ser oficial. Então a gente tem também uma questão aí de crítica social, né, de discussão a respeito daquilo que ainda se pratica no interior do nosso país, que mesmo que a gente se considere mais desenvolvido nessa época já, a gente continua ainda com aquela questão do poder sendo instituído pela força, que é exatamente o que vai acontecer com Augusto Esteves, mais tarde Augusto Matraga, né? Porque ele é um grande proprietário rural e ele é, inclusive, de origem de uma família que sempre foi, né, grande proprietária rural. Então isso confere um poder muito grande para eles, de maneira que eles aplicam as regras que eles bem imaginarem que sejam válidas, né? E baseado nisso, o Augusto Matraga, ele é o valentão do lugar, né? Ele é o valentão porque ele manda, as pessoas obedecem, quando as pessoas não obedecem, ele simplesmente liquida as pessoas, né? Então todos têm ali uma relação de medo do Augusto Matraga, não é respeito, é medo. Só que em contrapartida, na casa dele, o que acontece é justamente uma relação de, nem é de poder na casa dele, porque eles têm uma relação de extrema indiferença em relação à sua esposa, a dona Dionora, e em relação à sua filha, Mimita, né? E elas ficam ali abandonadas, porque do que o Augusto Matraga gosta? Ele gosta justamente de mostrar esse poder dele, ele gosta de jogo, ele gosta de bebida, ele gosta de prostitutas e ele gosta de brigar. O nome dele está associado à confusão, né? E aí não é por acaso que vem o nome de Matraga. Inclusive é bom a gente também deixar bastante marcado aí na nossa cabeça o uso das figuras de linguagem que o Guimarães faz, né? A gente está falando de um estudioso da língua, ou das línguas, por assim dizer, e de alguém que realmente se apropria com muita qualidade, inclusive, desse instrumento, que é a linguagem. Essa apropriação se faz, inclusive, com o uso de algumas das figuras de linguagem bastante conhecidas por nós todos. Entre elas, a gente tem a literação e a assonância, lembrando que a literação e a assonância são figuras fonéticas. O que significa isso? São figuras que são perceptíveis através da pronúncia daquilo que está sendo dito. Ou seja, na literatura é comum que a gente associe a literação e a assonância ao texto poético. Não é o que vai acontecer aqui, porque é o texto em prosa, mas a gente vai ter inserção justamente para imprimir, aquela marca do ritmo da fala mineira, né? Da melodia da fala deles. Então é interessante a gente observar isso. Associado à assonância e à literação, a assonância é a repetição dos fonemas vocálicos e a literação a repetição dos fonemas consonantais, né? A gente ainda tem a onomatopeia, que é aquela transformação de sons em palavras, né? Então é muito frequente também, justamente para a gente conseguir, se é um conto, ser transportado para aquele momento em que o autor gostaria que a gente conseguisse visualizar tudo aquilo que ele está contando pra gente, né? Porque a ideia é sempre essa, fazer com que a gente se transporte para dentro da história, e esse transporte vai acontecer também através da descrição. E essa descrição a partir, se utilizando, né, desses elementos linguísticos que são tão importantes aí para o perfeito entendimento e para que a gente consiga
visualizar de fato aquilo que está sendo proposto para a gente, né? Voltando àquela questão do cuidado da Dona Quitéria, do Serapião, então é um cuidado que não é só físico, é um cuidado também espiritual, porque eles rezam muito, né? E enquanto Augusto Matraga está se recuperando ali de todo aquele golpe físico que ele sofreu, ele fica no seu inconsciente ali escutando todas as rezas, né? E aquilo vai, de uma certa maneira, modificando o coração dele. Por quê? Se ele é uma pessoa que gosta tanto das coisas tão erradas, como a gente falou aqui, agora há pouco, é bastante óbvio para nós que ele não terá proximidade nenhuma com Deus, né? Com o seu lado espiritual, com o seu lado místico, ele não vai ter nenhuma ligação assim, ele é muito material, ele é muito físico, né? Até este momento aí em que ele sofre a emboscada. E a partir desse momento que ele vai então escutando, que aquelas palavras bonitas vão entrando no coração dele, que ele vai recebendo esse cuidado todo, inclusive, ele pede para que ele seja ouvido por um padre, para que ele possa se confessar, né, com o padre. Porque ele, quando retoma a consciência, ele não acredita que ele está vivo, porque bateram muito nele, né? Foi muita porrada que ele levou, e antes mesmo que atirassem nele, ou então que ele sucumbisse a todo o castigo físico, ele, tomado por uma força que ele não sabe nem de onde que veio, ele se atira do precipício, e ele cai então de uma altura muito alta, que é aquilo que a gente comentou no comecinho da conversa, a respeito da gente ter fatos sobrenaturais que não são facilmente explicados pela nossa lógica. Qualquer pessoa que já tivesse apanhado como ele apanhou e que tivesse sofrido a queda que ele sofreu, teria morrido. Tanto é que os capangas estão lá do alto do precipício, olham para baixo e verificam e atestam, né? Nossa, o cara morreu. É óbvio que ele morreu. Não sobrou nada dele, né? E quando ele retoma, então, essa consciência, ele pensa, poxa, como pode Deus ter poupado a vida de um homem tão pecador como eu, né? Vai ver, no mínimo, que existe um objetivo por trás dessa salvação, né? Eu preciso fazer alguma coisa aí para compensar e até como uma forma de agradecimento a essa salvação concedida por Deus. Então ele decide mudar de vida, né? E a mudança é tamanha que ele não pode nem ser reconhecido pelas outras pessoas que o cercam, né? Porque ele vira uma pessoa extremamente trabalhadora, uma pessoa extremamente gentil, que sempre coloca os outros em primeiro lugar e extremamente religioso. Isso é importantíssimo, né? Que é aquele fator místico, mítico e também metafísico que eu comentei com vocês lá no começo da nossa conversa, né? O fato dele ter essa ligação com Deus, né? Que é justamente o que religião significa, ele tem este momento de retorno mesmo, né? Com Deus ele consegue enxergar então toda a maravilha aí da sua vida. Agora vejam, por que tudo isso acontece? Então lá no início da obra a gente é apresentado para Augusto Esteves, que é essa pessoa extremamente desagradável, que as pessoas têm medo dele, né? Que ele toca terror mesmo por onde ele passa. E aí ele descobre que a sua esposa, já cansada de estar ali abandonada, não ter a devida atenção do seu marido, e a sua filha decidem fugir. Ela foge, inclusive, com uma outra pessoa, né? Com um homem, que é o Ovidio Moura, que está ali sempre cercando a Dionora, e ele fala para ela, olha, você não merece viver desse jeito, porque todo mundo sabe que seu marido mais fica fora, né, de casa do que fica em casa. Toda vez que ele está fora, ele procura por outras mulheres, e eu acho que não é justo isso com você, até porque ele é um grande proprietário rural, mas ele não está nem aí para sua propriedade, né? Ele não cuida, ele não tem essa relação com o trabalho, né, de início. E aí ela resiste durante muito tempo a essas propostas, mas ela acaba cedendo e foge, né? E aí quando o Augusto Matraga fica sabendo da fuga da mulher, o que ele pensa? Eu vou atrás deles e vou matar todo mundo. Porque é isso que ele sabe fazer, né? Só que enquanto ele arquiteta essa ida atrás da esposa fugida e da pessoa, do homem, né, do Ovidio Moura, ele descobre que os seus capangas, né, os seus empregados mais diretos ali, que cuidam inclusive da sua própria
defesa, porque é fácil ser corajoso com um monte de gente, né? Oferecendo respaldo nas suas costas, ele descobre que os seus capangas debandaram, né? Simplesmente não trabalham mais para ele porque ele não paga, inclusive, o salário dessas pessoas. E ele descobre, inclusive, que esses mesmos empregados acabam indo incorporar o conjunto de capangas do seu maior inimigo, né? E aí a gente tem um problema sério, que é justamente o fato dessa emboscada que é, então, arquitetada, planejada contra o Augusto Matraga, porque ele é muito desagradável, ninguém tem relação alguma com ele, né, que não seja de medo ou ódio ou até desprezo, e aí é justamente esse momento em que a ele são aplicados os castigos físicos mais violentos, e ele acaba então se jogando lá no alto do precipício, indo parar no tombador e é tomado conta lá pelo casalzinho de idosos, né? Olha só, o que vai acontecer? A partir do momento que ele se recupera, ele pensa assim, poxa, eu tenho um propósito na vida, porque não é possível que Deus tenha feito tudo que ele fez por mim, né? Concedido uma segunda chance, eu não posso ficar aqui para sempre com a dona Quitéria e o Serapião vivendo essa mesma vida, né? Então vamos embora descobrir qual é o meu destino, pensando em possibilidades de descobertas de destinos. Nós temos 2 outros personagens que, aliás, vários outros personagens, né, como Pedro Bala, por exemplo, buscando então o seu objetivo de vida, o Kinzo buscando o seu objetivo de vida, o Gaspar Barra Muindinga, né, da obra lá do Minha Couto. Então são várias as possibilidades de correlação entre personagens que pode aparecer aí nas provas que vocês forem fazer. Além disso, o que vai acontecer? Ele então se lança, né, na estrada para que ele busque, então, Augusto Matraga, o seu objetivo, né, de vida. E aí ele reencontra um antigo amigo dele, pistoleiro também, que é o Joãozinho Bem-Bem, né? E aí o que vai acontecer? Ele fala pra ele, o Bem-Bem diz assim pra ele, olha, você é tão bom, né, em fazer com que as pessoas tenham medo e você era tão cruel, por que você não volta a fazer parte do meu bando? E ele diz que não, que ele não quer isso mais pra vida dele. O Augusto Matraga está convicto da sua mudança, né, do porquê da sua mudança, só que ele reencontra o Joãozinho Bem-Bem, então, enquanto ele está nessa busca, né, do que é o objetivo de vida dele, e quando ele reencontra, aí sim nós chegamos à hora e vez do Augusto Matraga. Porque lá no Rala Coco, quando ele chega no Rala Coco, ele fica sabendo então que o Joãozinho Bem-Bem e todo o seu bando estão ali no Rala Coco à procura de uma pessoa que teria cometido um crime e que agora terá que ser morto. Só que o Augusto Matraga toma para si a missão de salvar a vida desse homem e salvar a vida dessa comunidade do Rala Coco. Por quê? Porque todo o bando do Joãozinho Bem-Bem é um bando de facínoras. Então eles não têm valor nenhum, eles não respeitam nada, eles estão tocando terror geral, né? Eles são os valentões da vez aí. E aí Augusto Matraga pensa assim, não, agora chegou a minha vez de fazer alguma coisa por pessoas que eu nem conheço. Então, nós temos um momento de revelação máxima, que é outro momento em que a gente possa comparar o Augusto Matraga, a Jesus. Por quê? Porque ele vem em cima do lombo de um burro. Olha que legal. Assim como Jesus entrou também naquilo que a gente chama até hoje de Domingo de Ramos, né? Na cidade de Jerusalém, montado lá num burrinho, e com esse intuito de ser o Salvador, né, como a gente tem dentro da liturgia cristã, a gente vai encontrar aqui no Augusto Matraga o mesmo intuito, porque ele veio para fazer alguma coisa que seja positiva, né, porque ele está em busca do grande objetivo da sua vida, uma vez que ele foi salvo, uma vez que foi concedida uma segunda chance para ele, Deus concedeu tudo isso para ele. Então ele está à procura de todas essas realizações. E quando ele entra no Rala Coco, então, montado no burro, a gente tem um terceiro símbolo, né, dessa história,
dele ser o Messias, né? Dele ser realmente uma figura que extrapola o material, né? Que extrapola o físico, portanto ele é metafísico, né? E aí o que vai acontecer? Ele toma para si então essa responsabilidade e ele vai e confronta o Joãozinho Bem, todo o seu bando, de fato tiroteio para todo lado, ele toma ali um ímpeto, é tomado, né, por um ímpeto de coragem e de grandes realizações de uma forma espantadora, ele salva realmente, né, a comunidade, e inclusive ele mata o João Bem e o Bem mata ele, os dois morrem no final. E é interessante que eles continuam amigos, né? Porque eles eram amigos mesmo antes de toda a ocorrência lá da vida do Augusto Matraga, e eles permanecem. Tanto é assim que o Bem diz que para ele é uma honra muito grande ser morto por ele, né? Ter sido morto pelo Augusto Matraga. Mas o que a gente tem é um grande momento ali de revelação mesmo do nosso personagem, e é justamente esse momento, o momento da hora e vez. Então, qual que foi a vez dele? Foi justamente de ter se transformado um grande benfeitor. Aquela pessoa que era horrorosa no início da obra passou por todo um processo lento de transformação. Esse processo ele não foi espontâneo, né? Ele foi forçado justamente por aquela situação lá da emboscada que ele sofreu, e aí, se caso a emboscada não tivesse acontecido, muito provavelmente ele continuaria no mesmo esquema que ele estava antes, né? Tocando terror onde quer que ele passasse. A questão é que este acontecimento, então, sobrenatural, que é o fato dele ter sido castigado e o fato dele ter sobrevivido a tudo isso, vai fazer então com que essas transformações todas se efetivem na sua vida e que ele vire um novo homem, né? Ele é um novo homem. E mesmo que ele tenha assassinado as pessoas, esse assassinato, ele ocorreu para o bem. E não é o bem dele. Ele não fez nada daquilo para ele mesmo, né? Que a gente poderia pensar, foi defesa. Não, ele fez o que fez pensando na comunidade ali do Halaku, né? E em salvar a vida da pessoa que estava sendo perseguida pelo bando do Bem. Então, o que a gente vai ter é justamente esse altruísmo, né? Por parte do Augusto Matraga, e essa transformação incrível de uma pessoa que não tinha absolutamente nenhuma ligação com nada, né? Que não representassem coisas erradas na sua vida, e aí automaticamente ele passa a ser, lá no final da obra, uma figura completamente oposta a essa primeira versão que é apresentada pra gente no início aí do conto. Então é um conto que nos faz refletir, né? Nos faz pensar sobre aquilo que de fato nós damos valor na nossa vida, e principalmente nos faz pensar na questão espiritual, do quanto espiritualizados nós somos ou não, e do quanto a gente já encontrou o nosso objetivo de vida, né? Porque não é só ganhar dinheiro, assim como Augusto Matraga, não é só a gente trabalhar, embora ele não trabalhasse, né? Inicialmente, não é só a gente trabalhar, não é só a gente garantir a nossa própria sobrevivência, mas nós somos formados por outros valores também que acabam sendo negligenciados e esquecidos aí pela correria do dia a dia. Entre esses outros valores está a questão espiritual, a nossa ligação espiritual, né? O quanto a gente acaba deixando de lado, e aí o quanto a gente é infeliz por isso, porque a partir do momento que o Augusto Matraga descobre que existe uma ligação espiritual, ele passa a ser feliz, ele passa a ser completo. Tanto é assim que ele decide ir embora da casa lá da mãe Quitéria e do Serapião, né? Ele decide procurar o seu próprio caminho, então ele já é completo, né? É importante que a gente tenha isso em mente também, ok? Queridos, eu acredito que esses sejam os pontos mais importantes, os pontos que devam ser considerados aí dessa obra fantástica do Guimarães Rosa. Fora desse contexto do vestibular, depois quando vocês tiverem tempo, leiam a obra Sagarana na íntegra. É também uma obra de leitura bem tranquila, né? Não diria rápida, mas ela é tranquila. E para vocês adentrarem um pouco mais ainda no universo do Guimarães Rosa. Eu até cheguei a brincar, entre aspas, né, essa brincadeira, numa sala de aula há umas semanas atrás, quando eu disse que o conhecimento sobre a literatura, sobre as artes de uma maneira geral, nunca é demais, né? Então é isso, pessoal. Até mais, até o nosso próximo encontro. Tchau.